és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos seus filhos darás. Nunca mudastes, tu nunca falhastes, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanha e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Jesus. Porém eu sei e certo estou, Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor Deus sempre está. Ao meu redor
Graça e paz, meus amados. Tenham todos um dia muito abençoado. Estamos mais uma vez juntos na presença do Senhor na manhã desse dia, domingo, que nós chamamos do dia do Senhor. Dia que nós separamos para o serviço ao Senhor, dia que nós separamos para adorar ao nosso Deus, para aprender da palavra do Senhor, e que nós separamos para crescermos no conhecimento do Senhor. E é nesse dia que nós queremos conversar com você a respeito da palavra de Deus, compartilhar com você nesse tempo de afastamento, ainda vivendo situações de muitas incertezas, mas com uma convicção imensa no coração de que Jesus ele está presente, e a presença de Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Portanto, gostaria que você nesta manhã estivesse junto comigo com essa atitude de fé, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse mesmo Deus que é fiel, que cuida de nós, conforme a canção que nós ouvimos. Ele é fiel em todos os momentos da nossa vida, Ele está conosco. A outra canção, ele declara que o Senhor está ao nosso redor, ao meu redor, Deus sempre está. Ou seja, você nunca estará sozinho. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Independente das circunstâncias que ocorressem, Ele estaria conosco, e essa certeza que nós temos. Vivemos estas circunstâncias nesse momento, mas a palavra de Deus permanece presente em nossa vida, sempre nos relembrando estas verdades de que Ele está conosco, que Ele cuida de nós, que o amor de Deus por nós é imenso, e por isso Ele não esquece dos seus filhos em momento algum sequer. Então, nesta manhã, que você possa estar junto comigo nesse pensamento, nessa fé, nesta unidade. E aqui nós vamos caminhando, aprendendo um pouco da palavra do nosso Deus. Muito bem, vamos orar nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu. E pela manhã desse dia, Deus, esse novo dia, novo porque o Senhor preparou para nós, e o Senhor diz na sua palavra que o Senhor faz novas todas as coisas. Então, Senhor, enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor velava por nós e preparava o dia que o Senhor nos entrega ao amanhecer. E ao levantar recebemos algo novo do Senhor, para novas experiências, para viver com o Senhor, para aprender do Senhor e para receber do Senhor sempre novas coisas. Então que nesse tempo o Senhor possa se revelar e falar ao nosso coração, Pai. Precisamos ouvir o Senhor, precisamos discernir a Tua voz. As pessoas que já estão, Pai, ligadas, cultuando ao Senhor conosco, que a bênção do Senhor esteja na vida delas, na casa delas, aqueles que estarão entrando no transcorrer dessa transmissão, os que estarão acompanhando posteriormente através da publicação do vídeo, qualquer circunstância que elas tiverem, que elas se unam ao Senhor, que recebam a mesma bênção, a mesma ministração do Senhor sobre a vida delas. Há um só Senhor, há uma só fé, um
seu batismo, só Deus que está sobre todos, está em todos. Com essa convicção nós nos unimos juntos ao mesmo Deus, esse mesmo ato de fé, e sabemos, Pai, que é o Senhor que recebe a nossa vida, nós entregamos ao Senhor. Então, derrama a bênção do Senhor agora, Deus, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que está ligado conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor possa aquietar o nosso coração nesses tempos difíceis e nos dar, ó Deus, essa compreensão de tudo isso, Pai. Também, Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa tirar da nossa mente toda a distração, para que estejamos ligados ao Senhor, aprendendo da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesses tempos difíceis, desse afastamento, mas estamos longe das reuniões presenciais, mas estamos perto, né? Todo dia, através desse recurso fantástico que Deus nos deu, que foi as redes sociais. E nós podemos chegar até você, aí onde você está agora, com a palavra do Senhor. E eu gostaria que você aproveitasse bem esse momento, para que a gente possa usufruir dele com clareza, com nitidez, com a presença do Senhor em nós. Então, se você vai acompanhar através de uma Bíblia em papel ou online, não importa, nós vamos ler daqui a pouquinho no Salmo 3, tá? Salmo de número 3. Então você já pode localizar aí, daqui a pouco eu falo com você, tá bom? Só quero fazer a nossa saudação aqui, as pessoas que estão ligadas aqui conosco, alguns que entram e saem, às vezes a gente perde o contato deles aqui, se você não der o sinalzinho aqui, que está por aqui, às vezes a gente não fica sabendo, tá? Então, ali nos comentários, é só você dar um sinalzinho ali que a gente vai saber que você está aqui, tá? Pode falar alguma coisa, pode compartilhar alguma coisa ali com a gente, tá bom? A irmã Lourdes Costa, a irmã Maria Fátima de Freitas estão aqui com a gente. Sueli Teixeira, bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe nosso dia, amém, minha querida. Deus abençoe grandemente sua vida também. Estela Pérez, minha filha, em Belo Horizonte. O Enéas Oliveira, bom dia, meu querido irmão. E ele expressa aqui o companheiro dele a todos os irmãos. Nosso bom dia também para a Aline, sua esposa. Deus abençoe a vida de vocês. A Duda Machado, sempre conosco aqui. E dos nossos amados irmãos, Eduardo e Tânia. Deus abençoe, Duda, sua vida, sua casa, seus irmãos. Um abração para os seus pais. Marlene Quirino de Carvalho, minha irmã, lá em Valadares, bom dia. Amém, Luz, gosto muito dessa música, viu? Ao meu redor Deus sempre está. Quem conhece, essas canções desta manhã, que a gente colocou agora no início, e talvez no final a gente coloque alguma coisa dela também, é a cantora Zilanda Valentim, né? Então, ela esteve conosco na nossa igreja, e pessoa muito abençoada por Deus, né? Então a gente está aqui hoje com algumas canções, ouvindo, e depois nós voltamos a ouvir um pouco mais, tá bom? Mas agora eu gostaria de ter a sua atenção por uns minutos para a Palavra de Deus. Então você vai abrir aí, então, no Salmo 3, né? E para a gente fazer então essa meditação desta manhã. Lembrando antecipadamente que hoje é o primeiro domingo do mês, e no primeiro domingo do mês nós celebramos a ceia do Senhor. Então não será diferente hoje. À noite você vai preparar aí na sua casa seu pão, seu suco, e quiser fazer aquela foto básica aí da ceia e mandar durante o dia ou quase na hora lá para os irmãos, motivando-os no grupo da igreja.
de WhatsApp, manda. E nós vamos participar juntos da ceia do Senhor hoje à noite, 19 horas, do nosso encontro. Pedindo a Deus para que a gente tenha um bom sinal de internet aqui, para a gente fazer isso de forma bem eficaz, né? E então, eu já desafio você para você ficar pronto aí e nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Conforme a gente tem falado para os irmãos, a gente pode estar vivendo esse tempo do afastamento, mas não estamos distantes. O Senhor nos deu esse recurso fantástico que nos aproxima, que são as redes sociais, que nos possibilitam não apenas falar com você, mas você nos ver. Eu posso ver algumas imagens, algumas pessoas que entram aqui, né? E durante a transmissão, e isso é uma dádiva do Senhor, né, na nossa vida. Podemos, através de chamadas de vídeo e outros meios, a gente consegue então nos aproximar das pessoas. Nós louvamos a Deus por esse amor tão grande por nós, né? Porque isso é um privilégio dessa geração que nós estamos vivendo nela. Então, fica aí o pedido para que você possa então se planejar para participar da ceia do Senhor hoje. Para os irmãos que estão orando, a gente tem aquele grupo de oração, né? E nos horários, estejam orando por alguns motivos. Se possível, ao final eu relembro, mas se não der, eu vou lembrar, já vou dizer agora de uma vez, enquanto eu estou lembrando, né? Lembrando das pessoas, agradecendo a Deus pelas pessoas que têm sido curadas, né, da Covid, e pedindo por aquelas que estão sendo contaminadas. A tia da Dininha Maria, pessoa bem próxima da gente, a de Coronel Fabriciano, foi transferida ontem para um hospital em Manhuaçu, está com Covid, devido às preocupações da idade e complicações, foi transferida. Então vamos orar por ela, para Deus estar restaurando a saúde dela, como tem feito com tantas outras pessoas, né? A princípio a gente está pensando em 2 datas para a gente ter a nossa primeira reunião presencial, que seria o dia 19 ou o dia 26, dependendo do andamento, a evolução das situações, né? Segundo assim, os infectologistas, dia 15 agora, os pontos altos, né, mais altos do pico da evolução do Covid. Então, baseando nisso, uma expectativa é que a partir daquela data essa curva ela possa começar a descer. Nós pedimos a Deus que desça rapidamente, e se possível nós teremos as reuniões dia 19 ou 26. Então nós vamos pedir aos irmãos para que estejam orando, tá? Orem para que Deus possa nos mostrar realmente qual o melhor momento para isso. Nós não queremos precipitar, por mais que a gente tenha essa ansiedade, desejo de estar juntos, né? Nós não queremos precipitar e vamos retornar na hora certa, né? Então, nas orações dos irmãos aí, especialmente os irmãos que estão naquela lista de oração, incluam lá, peça ao Senhor para Ele nos dar essa direção a respeito dessas 2 datas, se o Senhor vai nos aprovar nessas 2 datas. Caso Ele nos aprove, uma das 2, né? Ou se Ele tiver outra, né? Aqui nós só colocamos essas datas como um ato de fé, planejamento e fé. Agora a resposta vem do Senhor, não é isso? Então fica aí essa palavra agora no início. Então vamos aqui ler o Salmo 3. E domingo pela manhã, é a manhã de ensino da Escola Bíblica Dominical. A gente vai nesta manhã caminhar também nessa direção do ensino, né? Da escola bíblica. O Enéas, que está aí ligado com a gente, e aos nossos professores, mas daqui a pouco ele está de volta à atividade, na função
dele, que ele desenvolve com tanta capacidade, né? Como todos nós sabemos. Já já ele está de volta, né? Esperamos em Deus que isso aconteça. Muito bem, vamos Salmo 3. A partir do primeiro versículo nós lemos o seguinte: Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais o socorrerá. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Tu és a minha glória e és o que ergue a minha cabeça. Em alta voz eu clamo a ti, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço, desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Esse salmo, ele é um daqueles salmos chamado de salmos históricos, que são salmos que se referem a um fato ocorrido na história ou na vida do salmista. Nos salmos nós temos diversos salmos históricos de Davi. Por exemplo, esse que nós lemos, Salmo 3, o 7, o 18, o 30, o 34, o 51, o 52, o 54, o 56, o 57, o 59, 60, 63 e 142. Esses salmos são o que nós chamamos de salmos históricos. Estão relacionados a alguns fatos ocorridos na vida de Davi, que seria importante, né, cada um deles, quando nós o lemos, recordarmos o fato que levou a escrever esse salmo. Só lembrando para você que a versão que eu estou lendo aqui, a versão King James, ela tem algumas palavras que são um pouco diferentes das outras versões. Então você pode, se você estiver lendo pela versão online, você procura ela aí na internet, aí você vai encontrar, tá bom? Esse salmo, então, sendo ele um salmo histórico, ele tem origem em um fato quando Davi teve de fugir da revolta de seu próprio filho Absalão. Vejam, em 2 Samuel capítulo 15 fala a respeito disso. 15 e 16, ali eles falam a respeito disso. Então, deixa eu só dar uma resumida muito rápida aqui. Eu ia ler os textos lá com você, mas não vou ler não. Depois você pode ler aí também. Absalão havia desejado tomar o trono do pai dele. E ele usa algumas estratégias. Uma delas, ele vai para a porta da cidade e as pessoas que vêm para procurar o rei com alguma demanda, então o que ele faz? Ele para aquelas pessoas ali naquela entrada da cidade e começa a conversar com elas e procurando saber qual a demanda e dizendo, não tem ninguém para te atender hoje, então eu mesmo vou te atender e eu vou ouvir a sua causa. E sendo ele filho do rei, pessoas confiam e começam a contar para ele aquilo que estava levando eles até ali. Interessante que ele ouve e começa a se justificar diante das pessoas
Ah, se eu pudesse e socorrer a todos vocês, ninguém ia ficar viver essa situação. Todos estariam vivendo uma vida boa. Resumindo, nas nossas palavras, mais ou menos isso que ele dizia para as pessoas, né? Vocês estão assim porque vocês não têm um rei que atenda vocês, vocês não têm um juiz que possa atender a causa de vocês, mas eu posso fazer isso. Isso lembra alguma coisa para nós, né? Chegando no período eleitoral é mais ou menos aí, tá? Mas vamos mudar o assunto, voltar ao foco aqui, que eu não quero perder a bênção do dia, né? Então vamos lá. Então o que a gente vê ali? Vê um homem egoísta que está querendo, de todas as formas, adquirir o poder pela força. E chega um dia, ele fala para o pai que ele vai a um outro determinado lugar para prestar culto, para adorar. E ele reúne com ele, diz o texto, cerca de 200 homens, que ele já havia regimentado durante esse período. E eles então se reúnem nessa região para tentar tomar o poder do pai. Alguém então fica sabendo e procura Davi, fala para Davi o que estava acontecendo. Então Davi rapidamente reúne todas as pessoas, tanto o palácio quanto a cidade, e ordena que pudessem acompanhá-lo e saírem então da cidade. Então ele diz o seguinte, que se Absalão surpreender vocês, todos serão despedaçados, então vamos sair da cidade. Davi nos ensina aqui que nem sempre a vitória está em lutar de qualquer forma. Existem estratégias de guerra que precisam ser utilizadas, né? A vitória do povo de Deus se baseia exatamente nisso. A gente precisa entender isso, né? Que nem sempre uma expressão que se usa aí, né? Que toda ação exige uma reação, mas essa reação ela não precisa ser de imediato. Qualquer reação de imediato ela pode trazer algumas consequências. Por exemplo, você desentende com uma pessoa porque ela falou algo para você, você quer respondê-la à altura naquele momento. Aquilo ali vai só acrescentar aquela contenda entre vocês. Então, não era o momento de responder à mesma altura. Davi poderia regimentar ali um exército ali e eles iriam com certeza vencer, como fizeram. Ainda mais sendo Davi eleito rei, abençoado por Deus para aquela função, e Absalão, uma pessoa que estava querendo tomar o trono à força, mas Davi não quis usar de prerrogativa nenhuma. O que Davi fez? Davi vai então recuar para depois avançar. Então tem hora que a Bíblia fala que há tempo de falar e há tempo de calar. Então não era o tempo ali de batalha, da guerra para Davi. Então ele sai, só que quando ele sai, então ele escreve então esse Salmo 3. Depois quando você lê 2 Samuel capítulo 15, você vai ver tudo que vai acontecer, a questão da arca, a questão de uma série de coisas que acontece lá no meio do povo, que o Senhor vai restaurar tudo ali, vai organizar e vai voltar tudo àquilo que era definido para se estar daquela forma, né? Então vamos lá. Então aí nós temos então agora o Salmo 3. Então é dentro desse contexto que eu acabei de falar para vocês, 1 Samuel capítulo 15, é que vai então acontecer esse Salmo 3 vai ser escrito. E então Davi escreve esse salmo a partir de poemas judaicos, né? Aos intervalos de certas frases tem aí uma pausa. Algumas versões trazem outra palavra aí, né? Mas é uma pausa, o selá, que é a outra palavra que aparece, que é pausa. Isso significa mais ou menos um ponto reflexivo, né? Você trata sobre algum assunto, dá uma pausa, você reflete sobre aquilo que você
estudou e vai para frente no próximo tópico, né? Mais ou menos assim que Davi escreve esse salmo. Então ele começa dizendo assim: Senhor, o número dos meus inimigos, dos meus opressores, o número que se rebelam contra mim, cresceu muito. Eles se avolumaram de tal maneira que as pessoas começam então até a me ridicularizar. São muitos que dizem a meu respeito: Deus jamais o socorrerá. No Salmo 25, no versículo 3, ele diz que nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Ou seja, na verdade quem se torna envergonhado são os adversários e não aqueles que servem ao Senhor. Então vejam que as pessoas falavam de Davi o seguinte: está acontecendo com você porque Deus jamais o socorrerá. É uma expressão que era como se dissesse o seguinte: você foi rejeitado, tão rejeitado que está acontecendo tudo isso com você. Cadê o Deus que te socorria? Não te socorre nada. Isso aí é uma rejeição que você tem, você foi rejeitado. Deus jamais vai socorrer você. E aí Davi fala sobre isso para Deus. E ele nos ensina uma coisa muito importante, meus queridos. Tudo aquilo que traz angústia para o nosso coração, nós temos que falar para Deus. E ser transparentes e sinceros para com Deus. Nessa oração, Davi, ele declara para Deus a forma como ele está vendo as coisas. Era a visão que ele tinha do momento. E isso assim deve ser conosco. A gente tem que chegar para Deus e dizer para Ele exatamente isso, essa visão que a gente está tendo da situação da nossa vida, ao nosso redor. E aí Davi fala o seguinte: olha, meu redor está crescendo esse número de opressores, muita gente se rebelando contra mim. Outros já estão levantando aqui e falando que Deus não vai socorrer porque sou rejeitado, ou fui rejeitado. Então, é exatamente em meio a essa situação que Davi então vai fazer algumas declarações posteriores a respeito da sua vida com Deus. Então vejam, aí Davi faz aquela pausa. Nessa pausa ali, ou selá, que tem aí no seu texto bíblico, ele diz aqui: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, o que me ergue a cabeça. Em alta voz clamo ao Senhor, do seu monte sagrado ele me responde. E aí faz mais uma pausa. Vamos pensar um pouquinho sobre essas expressões nesses 2 versículos antes da próxima pausa. Veja que Davi diz aqui: Senhor, tu és o escudo. Davi não diz que Deus era um dos escudos. Não eram os escudos dos seus soldados, não era o escudo que ele tinha, que ele próprio como guerreiro tinha para as guerras. Ele diz ali: o meu escudo é o Senhor, tu és o único escudo que eu tenho. Tu és o único escudo seguro que me protege, porque outros escudos que foram utilizados para minha proteção não terão validade, não terão força, porque só o Senhor é aquele que me protege. Essa é uma expressão de fé de um homem que está fugindo da sua cidade por causa da perseguição do seu próprio filho, junto com o exército que está tentando matar o próprio pai e destruir as pessoas para assumir um trono.
Essa é a expressão de um homem no momento assim, de uma dificuldade muito grande que ele está passando, que para muitos seria uma situação quase que desesperadora. E aí Davi declara isso diante do Senhor: Senhor, o meu escudo é o Senhor. O Senhor é a minha glória, ou a minha vitória é o Senhor, e o Senhor também é aquele que me ergue a cabeça. Davi está dizendo aqui o seguinte: o Senhor é aquele que me devolve o ânimo. Erguer a cabeça aqui é a figura do desânimo. A pessoa desanimada, ela está cabisbaixa, ela está sentindo derrotada, ela está para baixo mesmo, né? E aí Davi vai dizer aqui o seguinte: o Senhor é aquele que me levanta a cabeça, o Senhor é aquele que me levanta do desânimo, o Senhor que tira de mim o desânimo, o Senhor é aquele que me renova, que me refaz, que me faz não ter medo dos adversários, não importa se quem está liderando esses adversários é o meu próprio filho, mas ele diz o seguinte: mas o Senhor é aquele que está no comando de todas as coisas. Então o Senhor é o que me dá a motivação. No Salmo 28, no versículo 7, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Então, os irmãos percebam que exatamente a grandeza desse texto, dessa expressão de Davi aqui, o significado dela é o Senhor. O Senhor é a minha força, a força é aquele que me levanta, é aquele que tira de mim o desânimo, aquele que renova as minhas forças. E aí ele vai dizer no versículo 4, e em alta voz eu clamo ao Senhor no seu monte sagrado, e ele me responde. Algumas versões trazem a palavra, ele me ouve. Então vejam que o Senhor está dizendo aqui exatamente que para cada um de nós, através do salmista, que nós precisamos abrir a nossa voz, dizer. Davi está dizendo o seguinte: eu falo em alta voz ao Senhor, do seu monte sagrado, eu falo alto com ele, eu estou ali separado para o Senhor, eu declaro ao Senhor e eu sei que ele me responde. Você não fala com Deus que está distante, um Deus que não está se importando com você. Você fala com Deus, que o texto diz o seguinte: eu falo e ele me responde. Eu clamo e ele me responde. Eu declaro para ele e ele me responde. É assim que nós temos que viver, meus irmãos, a nossa vida com Deus, crendo que Deus nos responde. Deus não está indiferente. Essas situações que nós estamos vivendo, Deus não está indiferente a elas. Deus está presente e Ele está agindo em todo momento. Ele está manifestando a sua presença, a sua graça, a sua presença na minha vida, na sua vida a cada momento. Então, não esqueça nunca disto. Nunca se esqueça disso. No momento do maior desespero da sua vida, você nunca está sozinho. Foi o que Davi disse: o Senhor é o meu escudo, é aquele que me protege, então eu não tenho que ter medo. Eu posso levantar a minha voz, eu sei que Ele me ouve. Ele está atento às minhas necessidades, mas a minha parte eu preciso fazer, eu preciso levantar a minha voz, eu preciso falar, eu preciso clamar, eu preciso buscar. E quando eu faço isso, então Ele me ouve. Então, aprenda a fazer isso, a buscar ao Senhor, a declarar ao Senhor com essa atitude de fé.
E aí tem essa pausa aí, reflexiva mais uma vez, e aí nós temos os 4 últimos versículos que eu concluo nesta manhã, que ele vai dizer o seguinte: eu me deito, logo adormeço, desperto de novo, pois o Senhor me sustém. Não tenho milagres, ou melhor, não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo dos meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação sobre aqueles que são teus, a tua bênção. Então vejam aqui que Davi está dizendo o seguinte: como Deus me responde, eu descanso no Senhor, porque é Ele que me protege, Ele que é o meu escudo, é Ele que me socorre nas minhas necessidades. Eu posso então, mesmo diante dessas situações que eu estou passando, eu posso deitar e logo adormecer. Porque eu estou descansando no Senhor, que é Ele, e é o Senhor que guarda, que cuida de mim. Se é Ele que cuida de mim, então eu tenho que descansar nele. Então ele diz assim: eu posso então agora deitar e dormir, e no outro dia eu vou despertar, pois quem me sustenta é o Senhor. Então os problemas que eu enfrento não vão tirar o meu sono. A possibilidade desse exército inimigo chegar contra mim também não vai tirar o meu sono. Eu vou dormir porque quem está cuidando de mim é o Senhor. Quem está sustentando a minha vida é o Senhor, não sou eu. A força não está em mim, a força não está nos soldados, a força está exatamente no Senhor. E é Ele que me sustém, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda. Se é Ele que me guarda, então eu não tenho motivo para não dormir bem, para não dormir tranquilamente. Então ele diz assim: eu me deito e logo eu adormeço. Eu pego no sono rápido. A gente vive um tempo de tantas dificuldades com isso, né? Tanta gente com insônia, tanta gente que não consegue dormir, né? Quantos de nós precisamos de um auxílio, de um remedinho para dormir, né? E aqui nós vemos aqui Davi dizendo o seguinte, que ele deitava e dormia e levantava de novo, porque o Senhor estava sustentando. Então ele não temia qualquer outra coisa. Então por isso ele tinha um sono tranquilo, né? No Salmo 4 ele fala sobre essa questão novamente, né? No Salmo 4, no versículo 8: em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo, né? Então Davi ele tinha essa questão de dizer isso para Deus, né? Dizer isso para as pessoas, de fazer essas declarações assim fortes até, né? Parece uma pessoa que está ali insensível aos problemas, né? No meio de tanto problema, como é que você consegue dormir? No meio de tantas perseguições, né? Às vezes passa um dia que tem alguns aborrecimentos na vida da gente, a gente chega à noite, a gente não dorme, fica... aquelas coisas vêm remoendo a mente da gente, a gente fica com aquela coisa tão viva na mente da gente, né? E Davi então vem dizendo essas coisas de uma forma tão forte, né? Tão eficaz, né, para a nossa vida, dizendo exatamente isso: eu deito, durmo tranquilo, porque eu sei que me sustenta é o Senhor. Isso lembra, meus irmãos, uma outra coisa importante, né? Nossa vida não pertence a nós mesmos, nossa vida é do Senhor. Nós não podemos acrescentar um dia de vida à nossa existência, aqui diz a palavra de Deus. Jesus fala que é Ele que cuida de cada um de nós, Ele que sustenta cada um de nós. Então, se nós temos essa certeza de que Ele sustenta, que Ele cuida de cada um de nós, então nós temos exatamente que descansar nele. Esse exercício de fé que muitos de nós precisamos. Claro que a gente passa por outros problemas e tem questões orgânicas mesmo, e alguns dependem de umas medicações para isso. Não estou aqui dizendo que você tem que
parar de tomar esses remedinhos que você toma aí para dormir de jeito nenhum, né? Jamais faria isso, não seria responsável a esse ponto, né? De dizer isso para você. Mas estou dizendo para você o seguinte, que você precisa confiar no Senhor, eu preciso, nós precisamos, é do Senhor na nossa vida, né? Então Ele responde, Ele cuida de nós, o Senhor Ele cerca de todo, diz o salmista aqui no versículo 6, ele fala o seguinte, eu deito e durmo, porque eu sei que o Senhor me sustém, com isso eu não tenho medo dos milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Imagina só, a pessoa está com inimigos de todos os lados, milhares aqui de inimigos, né? Umas versões trazem a palavra 10.000, a minha versão traz aqui a palavra milhares, né? Ele diz o seguinte, eu não tenho medo desses milhares de inimigos que me cercam de todos os lados. Então ele está numa posição que ele está cercado de inimigos por todos os lados, ele deita ali e dorme tranquilo. É só um homem com a confiança em Deus tremenda, né, para fazer isso, né? No Salmo 23, o salmista, o próprio Davi vai falar sobre isso no versículo 3, diz o seguinte, ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao medo, ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei a minha fé inabalável. Que atitude de fé, que exemplo de fé, né? E aí na sequência no versículo 7 ele diz aqui, Senhor, ergue-te ao meu favor, salva-me Deus meu. Ele faz essa súplica mais uma vez ao Senhor. Essa expressão seguinte que ele utiliza aqui, quebra o queixo dos meus inimigos, aqui é uma figura de inimigos ferozes, como feras que estão querendo devorar, né? Então a queixo, né? A força do queixo, dos dentes dessas feras que querem atingi-lo. Então Davi diz o seguinte, destrói esses inimigos, está nas tuas mãos, o Senhor pode fazer isto, o Senhor pode então libertar, porque o Senhor pode impedir o inimigo de me destruir. Quem pode fazer isso é o Senhor, não sou eu, é o Senhor quem pode fazer isso. E aí nós chegamos então no versículo 8, que é a conclusão do Salmo 3, que ele diz aqui, do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus vem então a tua bênção. Amém? Do Senhor vem a salvação. Então vejam que a salvação é do Senhor, não é da minha habilidade, não é da minha capacidade, não é da minha disposição de liderança ou não. Davi era um líder nato, ele diz o seguinte, olha, não sou eu, é o Senhor. Quem salva não sou eu, é o Senhor. Aqueles que são do Senhor serão por Ele abençoados. E então eu não tenho que ficar querendo fazer as coisas que Deus vai fazer. Eu não tenho que ficar querendo fazer as coisas que pertencem ao Senhor fazer. Então, com isso, eu descanso, eu entrego ao Senhor para que Ele faça aquilo que somente Ele pode fazer. No Salmo 37, no versículo 39, ele diz o seguinte, a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os liberta, Ele livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Então vejam, quando nós voltamos para o Senhor, reconhecemos que Ele é aquele que nos protege, que cuida de nós, a salvação vem do Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Meus irmãos, que nesta manhã nós sejamos todos edificados pela palavra do Senhor. Que nesta manhã nós possamos entender aquilo que o Senhor nos diz através do salmista.
o socorro vem do Senhor. Só o Senhor me socorre. Em outro momento ele diz, eu levo meus olhos para os montes, pergunto de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Então ali ele vai descrevendo, né? Mas eu quero, nesta manhã de domingo, desafiar você ao exercício da fé. Nesses momentos que nós estamos passando, de incertezas e dificuldades em todos os setores, não importa o que venha acontecer nos próximos momentos, nos próximos dias, as incertezas que possam surgir. Esse salmo ele nos lembra que os inimigos eles podem levantar de todas as formas. E hoje nós temos esse vírus como um grande inimigo, né, que está lutando, está vindo, destruindo, matando. E o salmista diz aqui, os inimigos podem vir, mas quem me protege é o Senhor. O meu escudo é o Senhor. Minha proteção está no Senhor. Então, ele diz o seguinte, o Senhor é aquele que levanta a cabeça nesse momento. A nossa tendência é desanimar, é ficar desmotivado, né? Entristecer, ansiedades, crises de ansiedades, né? Que pessoas têm tido pelo fato do isolamento, crises depressivas, discórdias familiares, porque as pessoas estão vivendo muito com os nervos à flor da pele por causa dessa situação que estão vivendo. E o que o Senhor diz a cada um de nós nesta manhã é o que ele disse para Davi, o que Davi nos ensinou naquele momento. Então, Senhor, o meu escudo é o Senhor. Senhor, a minha proteção é o Senhor. Senhor, levanto a minha cabeça porque o Senhor me sustenta. Eu vou dormir, eu vou recuperar as minhas forças porque o Senhor está cuidando enquanto eu durmo. Eu posso declarar com firmeza que eu não tenho medo de nada que possa acontecer, porque o Senhor é a minha salvação. E Ele ainda reparte isso conosco, que o Senhor, e sobre aqueles que são teus a tua bênção, a cada um de nós, a bênção do Senhor está disponível para mim, para você, a cada um de nós. Basta que nós exercitemos a nossa fé. Não deixemos, portanto, que o adversário, que os inimigos que se levantam nos enfraqueçam. Pelo contrário, que eles sejam elementos motivadores. A fé, ela é exercitada na hora da adversidade. Nossa fé, ela é praticada nas horas mais difíceis, né? Então, pratique a sua fé agora, exercite a sua fé no Senhor e viva com o Senhor, honre ao Senhor, declare ao Senhor o quanto você o ama, viva com o Senhor, não deixe que nada te afaste da presença do Senhor, que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente, que Ele te renove, que Ele abençoe a sua casa nesse dia, que Ele abençoe a sua vida nesse dia, que Ele leve cura para você aí que está enfermo, que Ele leve paz, que Ele retire a ansiedade, que Ele manifeste a bênção dEle sobre a sua vida neste momento, que você creia no poder do Senhor, que você receba do Senhor nesta manhã, a graça, a bênção e a misericórdia do Senhor continuamente. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te sustente.
que Ele te sustente com a sua mão e que o escudo do Senhor seja a sua proteção contínua, te livrando de contaminações e te livrando de fazer qualquer coisa que desagrade ao Senhor. Amém? Que este seja um dia especial na presença do nosso Deus. Receba nesta manhã a presença e o poder de Jesus aí na sua casa. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós temos aqui diante de nós a Tua palavra, com os desafios tão grandes, Pai. Essa experiência de Davi nos ensina como nós devemos encarar os nossos inimigos, adversários que se levantam contra mim. Ó Deus, não deixe, ó Deus, que eu nem meus irmãos sejamos vencidos por esses inimigos. Deus, que nós possamos estar unidos no Senhor, na nossa fé, declarando esta fé no Senhor a cada dia, honrando ao Senhor a cada momento, vivendo esta verdade do Senhor, glorificando a cada dia o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser o nosso escudo, nossa proteção em cada momento. Não nos deixe vacilar jamais, Deus. Não nos deixe. Ajuda-nos a levantar a nossa voz e dizer ao Senhor aquilo que nos angustia. E esperar do Senhor a resposta, porque sabemos que o Senhor nos ouve quando nós te buscamos. Então, Deus, fala ao nosso coração. Visita agora, ó Deus, esta família, levando paz aos corações, cura para as enfermidades, saúde, ó Deus, para as pessoas, paz aos relacionamentos e uma vida com Deus verdadeira, autêntica. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser glorificado nesse dia, Pai. Que a presença e o poder do nome de Jesus se manifeste agora em cada vida, em cada família, Pai. Eu oro ao Senhor, eu te agradeço, Pai, e te peço, guia os meus irmãos em Cristo Jesus a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de nós terminarmos aqui algumas questões finais, eu gostaria que você ficasse comigo aí só mais uns minutinhos. Prometo que não vou demorar aqui nessa parte final, tá bom? Eu quero só aqui destacar com os irmãos lembrando que hoje à noite nós teremos 19 horas, nós estaremos aqui para termos a celebração da ceia do Senhor e vamos juntos participar desse momento. Lembrando também que os nossos vídeos são publicados no canal no YouTube, pr.paulocésar, César com Z de Carvalho. Você pode ir lá e procurar lá e compartilhar os nossos vídeos com as pessoas que ali estiverem, tá bom? E com quem você desejar, para quem você desejar enviar, então pode entrar lá e participar com a gente, se inscrever no canal também, tá? Vamos lá, nós temos aqui, o irmão Jader que entrou aqui, a Sueli Teixeira, Minu Teixeira também, está aí com a gente. Nosso amado irmão Zé Júnior também, estou aqui com a gente. Lourdes Costa, amém, minha irmã. Amém, Marlene. Bom dia, diz a Sônia aqui pra gente. Bom dia, pastor, Deus abençoe sua vida. Amém, Deus abençoe sua vida. Maurício, tá? Deus abençoe o Arthur, Ana Luísa. Que a bênção do Senhor esteja na sua casa, tá? O Alessandro Gabriel, Deus abençoe, Alessandro, sua vida. Tânia, Mara, Tânia, Deus abençoe sua vida grandemente, tá? Júlio, Caio, que o Senhor possa estar presente aí na sua casa. Vanderlei Martins é daqueles amigos nossos da velha guarda lá de Valadares, né? Há um tempo a gente não o vê. Passei um dia lá na cidade dele lá, mas não consegui encontrá-lo. Ele deixou uma mensagem aqui: bom dia, amada igreja, que Deus continue sustentando você abundantemente, o Senhor, tomando o pastor Paulo nas suas mãos. Bom dia a todos. Obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, viu? Toda a sua casa, sua igreja. Deus te abençoe grandemente. O Lourdes aqui, a gente está
ouvindo e vendo, né? Para mim que eu estou vendo também, né? Os passarinhos cantando, o fundo musical aqui muito... Estava até tocando as músicas, até disparei com as músicas aqui, o fundo musical com os pássaros é muito bonito, né? É isso mesmo. Charlie Amaral, psicólogo amado, ô meu irmão, Deus te abençoe. Qualquer dia desse a gente faz um contato aí, viu? Precisamos conversar um pouquinho. Deus abençoe, meu irmão, Deus te abençoe grandemente, muito bom te ver passando por aqui com a gente. Zé Júnior está dizendo que a net está ruim, aqui para mim ela não está dando sinal que está ruim, Júnior. Mas se, não sei se é a sua aí ou se é a minha aqui, tá? Mas não sei se houve travamentos para vocês aí, para mim aqui não deu sinal nenhum não. Mas à noite a gente faz um lugar mais perto da transmissão, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos, abraço pastor, diz aqui o irmão Zé Júnior. Muito bem, meus queridos, então nós estamos concluindo por aqui hoje, desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, orando ao Senhor pelo nosso retorno às atividades presenciais, conforme nós falamos no início, e pedindo ao Senhor para que visite essas pessoas que estão contaminadas, mas sobretudo, meus irmãos, agradeçamos a Deus, o Brasil é o país onde nós temos o maior número de recuperados, né? Então nós temos que agradecer muito a Deus por isso, mostrar isso também, tá bom? Fiquem em paz, vou colocar aqui uma canção para a gente terminar, e que Deus abençoe a sua vida, e fiquem em paz na presença do Senhor. Tenha um domingo de muitas bênçãos, Jesus seja glorificado na sua vida em cada momento. Deus te abençoe. Fique em paz e qualquer coisa estamos à disposição. Grande abraço para todos.